Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu escolhi um tema para falar aqui no vídeo, que é um tema relacionado ao momento atual que nós estamos vivendo. Eu já deveria ter falado sobre isso num vídeo antes, porém já fiz uma postagem no meu Instagram, mas nunca tinha feito um vídeo falando sobre o assunto. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é importante neste momento que estamos vivendo, tá? Então, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre a saúde mental na pandemia. Mais especificamente, como cuidar da minha saúde mental, como cuidar da sua saúde mental diante dessa pandemia que a gente está vivendo no mundo, né? Bom, para começar, falando sobre a saúde mental, né, nesse cenário que estamos vivendo, é óbvio, né, pessoal, que não tem como a gente não ficar com a nossa saúde mental abalada. Eu acho que todo mundo tá um pouco abalado, muito abalado, alguns em mais, outros menos, mas essa não é a questão. A questão é que todos estão abalados mentalmente, psicologicamente, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, é uma doença que está afetando não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental também, tá? Isso fica claro para todo mundo. E como que a gente faz para não ser afetado, não, porque não tem como, né, não afetar, mas como que a gente faz para poder cuidar um pouquinho melhor e conseguir viver esse momento todo da melhor forma possível, né, psicologicamente falando. Bom, então, como eu falei, é um cenário, um momento que está afetando todo mundo. Então, quem já tinha algum transtorno, alguma coisa piorou, óbvio. Quem não tinha, desenvolveu. E quem não desenvolveu também, com certeza está triste, abalado, enfim. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando como que a gente deve cuidar da nossa saúde. Vou fazer esse vídeo, não vou me estender muito, vou falar rapidinho. É um vídeo mais pra gente falar um pouquinho. Eu acho importante trazer esse assunto, né? Então, vamos lá. Como que eu faço para cuidar da minha saúde mental diante de tudo isso? Eu vou dar algumas ideias, algumas dicas, mas assim, gente, é normal a gente ficar triste, ficar abalado, então não é mais para ajudar, tá? Vamos lá. Me embaralhei um pouquinho aqui, mas tudo bem. Então, primeira dica, pessoal, diante de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que lembrar de que a gente não está sozinho. Então, o mundo inteiro está passando por isso. O mundo inteiro está preocupado, está abalado. Ó, tô com o dedo machucado, não liga. O mundo inteiro está preocupado, está abalado, né? Emocionalmente, fisicamente, com a saúde. Então, é uma situação que está atingindo todas as pessoas e ninguém está se sentindo bem com essa situação. Ninguém, tá? Isso você pode ter certeza. Então, muitas vezes, o fato da gente saber que a gente não está sozinho, né? Não que a gente fique melhor sabendo que outras pessoas estão sofrendo também, não é isso, mas saber que todo mundo tá passando por isso, que a gente não tá sozinho, então a gente tem pessoas, a maioria das pessoas entendem, então a gente, nesse momento, é o momento da gente ter a simpatia, se entender, né, um ajudar o outro. Então, é você saber que todo mundo tá passando por isso, não é uma coisa que tá acontecendo única e exclusivamente com você, tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que se apoiar, que é o momento que o mundo inteiro está vivendo. A segunda, tá, gente? Que eu sempre falo, se cobre menos. Então, a gente se cobra muito de estar bem o tempo inteiro. Isso não só na pandemia, em várias fases da nossa vida. E muitas vezes a gente tem que se permitir também entrar em contato com a tristeza, com esses tipos de sentimentos, né? E nesse momento que a gente está vivendo, é mais do que normal e esperado a gente se sentir triste, a gente se sentir desanimado, sem motivação, menos produtivo do que o normal. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tem dias que a gente não vai acordar bem, tem dias que a gente não vai querer produzir muita coisa, tem dias que a gente vai querer ficar mais quietinho no nosso canto e tudo bem. Não se cobre de estar bem o tempo inteiro. Isso não faz bem pra ninguém. A gente precisa permitir, a tristeza tá lá. Em vez da gente tentar fazer ela embora, o que a gente tem que fazer é lidar com essa tristeza, lidar com esse sofrimento no momento que ele está acontecendo e não lutar contra ele. Tá? E quando eu falo lidar com a tristeza, lidar com esse sofrimento, quer dizer que você não pode deixar esse sofrimento te dominar e dominar a sua vida. Mas você tem que aceitar que ele está lá, que você vai viver aquilo naquele momento e lidar com aquilo,
tá? Então, esse é o segundo aspecto que a gente tem que levar em conta em relação à nossa saúde mental nesta pandemia, tá? Terceiro aspecto, observe as suas demandas internas. Então, assim, faz muito mal a gente tentar abafar o que a gente está sentindo, né? Então, não faça isso. Se você não está se sentindo bem, use esse momento. Ai, gente, não sei se travou porque a minha bateria estava fraca. Mas enfim, se não travou, acho que tá continuando. Então, use esse momento para você ter um autoconhecimento seu. Entre em contato com o que você está sentindo, né? Não tente abafar, como eu falei, não tente abafar, lutar contra aquele sentimento, né? Entenda por que você se sente assim, daquele jeito naquele momento. Então, observa como você está por dentro. E se você sentir necessidade, e sempre que você achar que precise, procure ajuda profissional. Eu sempre falo, gente, não há contraindicações para fazer psicoterapia. A partir do momento que você está sentindo que você não está bem, não precisa ter um motivo para isso. Procure ajuda. Ainda mais diante de todo esse cenário que a gente está vivendo. Como eu falei, está todo mundo com a saúde mental abalada, então é importante você ter um apoio profissional neste momento, tá? Para te ajudar. Não que você não seja capaz de superar tudo isso sozinho, mas a terapia, ela ajuda demais, até para o autoconhecimento e muitas outras áreas da nossa vida, tá? Então, não sinta vergonha, não se sinta retraído de procurar ajuda. Nesse momento é muito importante, e não só nesse momento, em vários, mesmo quando a gente não está em pandemia, pessoal, isso serve para todos os momentos da nossa vida, que eu estou falando especificamente desse momento, né, que é o que a gente está vivendo, tá bom? Quarto, estou me apoiando aqui nos meus tópicos para não esquecer, né? Gente, o quarto item, acho que é o mais importante, o que eu sempre falo quando eu falo sobre esse assunto de saúde mental, né, nesse cenário, que é a questão da gente absorver muita notícia o tempo inteiro. Então, a gente liga a televisão, é só coisa ruim, é só morte, é só o número de casos aumentando. E assim, claro, informação é bom estar informado diante do cenário que a gente está vivendo, sim, é bom, mas equilibre isso, né? Começa a limitar o seu tempo, o tempo que você gasta para consumir esse tipo de notícia. Tá, se você tá procurando para se manter informado, olha, né, já se informou o número, tudo, tá bom. Mas não fica o dia todo vendo só isso. Você liga a TV, hospitais lotados, pessoas... E tudo isso, gente, é muito ruim para nossa saúde mental. Tudo isso é muito ruim para quem tem transtorno de ansiedade, depressão e para qualquer pessoa, né? Então não faça isso. Não fique só absorvendo notícias ruins. Se mantenha informado, mas também procure notícias boas na internet. Procure ver quantas pessoas se recuperaram, procure ler histórias inspiradoras de pessoas que venceram essa doença. Então, se você quer se manter informado, não se apegue apenas às notícias ruins, né? Apegue-se também a coisas boas de tudo isso, de todo esse cenário que a gente está vivendo. Veja coisas boas de tudo isso, tá bom? E limite o tempo para ver notícias. Essa é a minha opinião, tá bom? Outra coisa, pessoal, muito importante, né? Que é nesse momento, procure descansar, né? Procure ter as suas 8 horas de sono. Eu sei que é muito difícil, eu sei que não só por conta da pandemia, mas por preocupações financeiras, porque tem gente que tem insônia. Então, assim, as horas de sono são importantes para a nossa saúde mental. Então, manter um sono regular é muito importante para a nossa saúde mental. Então, procure, né, descansar e manter o seu sono regular, tá bom? E a alimentação também. A alimentação, gente, é muito importante. Tem muita gente que pensa que a alimentação é muito importante apenas para manter a saúde física, mas não, a alimentação também interfere na nossa saúde mental. Então, ainda mais nessa pandemia, a gente fica dentro de casa, a gente acaba comendo só besteira, não tendo uma alimentação boa, um horário certinho. Então, é importante manter essa alimentação regular, saudável e as horas de sono também, tá? Não se esqueça disso, isso é importante para a nossa saúde mental e não só para a saúde física, mas para os dois, tá bom? Outra coisa importante é a gente fortalecer os contatos com outras pessoas. É óbvio que diante de todo esse cenário,
a questão do isolamento social tem afetado e muito a nossa saúde mental. Então não é só o medo, a preocupação diante de uma doença tão desconhecida ainda, mesmo depois de um ano ainda é desconhecida. Então não é só o medo, a preocupação, as questões financeiras, mas também o isolamento social. Ele prejudica muito a nossa saúde mental, né? O quanto a gente quer estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e o contato social é muito saudável, né, para nossa saúde mental. Então, fortaleça contatos mesmo que à distância. Eu sei que um momento não dá pra gente abraçar, beijar, estar junto, mas procure, sempre que você se sentir sozinha, falar com alguém, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, por qualquer meio de comunicação, que hoje a gente tem essa vantagem da nossa tecnologia permitir isso, né, que antigamente a gente não tinha. Então, use e abuse disso, dessa tecnologia para estar, se comunicar com as pessoas que você goste, mesmo que não seja possível presencialmente, mas faça isso virtualmente, né? Converse com as pessoas, faça novos amigos online. Isso ajuda demais, gente, nessa pandemia, tá bom? E o mais importante, para finalizar, tire um tempo para você. E quando eu falo tire um tempo para você, não para fazer coisas que você tem obrigatoriedade de fazer, como trabalhar, fazer coisas domésticas, não. Tire um tempo de lazer para você, nem que seja 1 hora por dia, para você poder desligar um pouco a sua mente de preocupação, enfim, de tudo isso. Tira um tempo para você ler um livro, ver uma série, ver um filme, seja lá o que te faz bem, tá? Tem que ter um tempo de lazer para você, para cuidar de você e só para você, tá bom? E é isso, gente. Espero ter ajudado. O vídeo aqui eu não quis me estender muito, né? Ó, já não quis me estender, mas são quase 12 minutos de vídeo. E eu só queria trazer esse assunto para vocês que eu acho importante. Eu já devia ter falado sobre isso antes, mas enfim. Tá bom, pessoal? E eu queria agradecer vocês mais uma vez. Quem gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Ajuda no engajamento, tá? E é isso, pessoal. Por hoje o assunto foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada.